Paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. A graça, a paz, o grande amor de Deus esteja com todos vocês. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, as pessoas que me seguem, quero dizer para vocês que estou bastante alegre, pois Deus continua nos abençoando e nos dando mais tempo para que nós venhamos compreender e entender o querer de Deus nas nossas vidas e o que Deus quer que nós sejamos. Que nós sejamos pessoas honestas. Tem pessoas... Antes de falar sobre isso, eu quero pedir a Deus que realize, que seja realizado pela misericórdia dEle, os desejos dos vossos corações Deus possa realizar, conforme a vontade dEle, não é a minha nem a sua. Porque a nossa vontade não é a vontade de Deus e o nosso querer não é o querer de Deus. Amém? Que seja bem claro que tudo o que nós queremos só é possível se Deus estiver no negócio. Se Ele não tiver, não adianta. Você pode pular, correr, fazer sacrifício, mas se você não chamou Deus e não colocou nas mãos dEle, não vai ser solucionado. Deus tem me dado algo imerecido, que eu não sou merecedor. Nunca mereci nem mereço. Mas hoje Ele me deu mais um dia de presente. Mais um amanhecer. Você quer riqueza maior do que essa? Que você contemplar mais uma bênção do Senhor na tua vida. Contempla, acredita e crê. Amém? Eu estava, gente, viajando. Fui para Pernambuco, gravei alguns vídeos. Eu não ia nem falar, mas isso não é criticando, nem é querendo só mostrar ao povo que no nosso país tem algo maravilhoso para se ver. Tudo obra do Criador. Não precisa ir para Disneylândia, para não sei para onde, não sei para... Não, aqui tem no nosso país. Basta você querer observar e querer ver as maravilhas que nós temos. Tudo obra de Deus. Eu fiz uns vídeos, né? Mas poucas pessoas gostou, poucas pessoas deixaram like, poucas pessoas curtiram. Porque eu não posto, gente, vídeo de político. Eu não posto vídeo de artista. Eu não posto vídeo de famosos, porque para mim, famoso é Deus. Para mim, famoso é Jesus. Esses caras, eles podem ter o dinheiro do mundo todo, eles podem arrotar dinheiro. Pode pegar avião cheio de dinheiro e jogar no ar, que para mim não são famosos. Famoso é Deus e Jesus. Ó, os famosos para mim, ó. Pai, Filho e Espírito Santo. Esses são os famosos. E ninguém tira a fama deles. Esses homens ou estão no ar, ou já amanhã estão no fundo do poço. Que o mundo é uma roda gigante. Então eu fiz uns áudios simples. Filmei, fiz umas filmagens simples, maravilhosas. Para mim, se uma pessoa tivesse curtido, uma pessoa tivesse dado like, uma pessoa... Para mim já foi bom. Eu não estou reclamando de que... Não, foi bom. Mas eu acho que às vezes as pessoas querem dar valor a coisas que não edificam ninguém. Porque briga de político, briga de não sei quem, briga de... Isso aí não edifica ninguém, gente. Sabe o que é que edifica? O amor, a paz, o diálogo.
conversa, aquela conversinha dos compadres que há 40 anos atrás se sentava debaixo de um pé de imbu. Eu vi muito isso lá no Pernambuco, na aldeia, na cidade, aqueles velhinhos, senhores, vinha da roça, se encontrava com o padre, com o compadre, se sentava e começava a contar as suas histórias. Uns que fumavam, faziam um cigarrão com uma palha de milho, outros com papel esses papel de embrulhar pão, essas bolsinhas de papel fininha, fazia aquele cigarrão e começava a contar as suas histórias e o que ele tinha aprendido e o que tinha para ensinar ao outro. Uma boa conversa, um bom diálogo. Mas a geração de hoje só quer confusão, briga e contenda. É o que eles curtem mais na internet. Coisa que é um veículo tão maravilhoso para você conhecer as coisas boas, mas o povo usa para postar as coisas horríveis, xingando, falando. Gente, pelo amor de Deus, eu não importo se você gosta dos meus vídeos, se você não gosta, se você curte, se você não curte, mas eu não estou aqui para mentir nem para enganar ninguém. Eu estava, gente, hoje de manhã, ainda agora, eu até esqueci de pegar o nome do pastor, do pregador, que Deus abençoe ele cada dia mais. É o que eu desejo para você, pastor, que eu não sei quem você é, como é seu nome, onde o senhor mora, mas Deus te conhece. Deus sabe. É essas pessoas que Deus procura, esses tais homens valentes. E ele citou uma palavra que hoje nós vivemos na pior geração evangélica do mundo. A pior que já existiu se chama a geração desse século XXI. Gente, esse homem é corajoso. Eu faço menção das palavras dele porque eu também penso assim e já falei assim. É os piores, gente. Eu vou contar algo muito interessante. Uma certa vez eu levei um personagem para uma congregação, que eu não vou dizer o nome, que não me interessa. Essa pessoa foi com um pensamento maravilhoso, eu vou para lá, que eles chamam os crentes, né? Eu tenho até que dizer para as pessoas que crente é aquele que crê. Então, se você não frequenta nenhuma religião, mas você crê em Deus, você é crente. É uma pessoa que acredita em Deus. Outra coisa que eu vou dizer que é meio pesada, gente. Cuidado com o que vocês falam. Porque o Satanás também, ele crê. Olha, ele crê que estremece. Mas tem algo. Sabe o quê? Ele não obedece. Não adianta você querer se maquiar, dizer que é e não é, que nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que brilha é prata. Nem tudo que é bonito é bom. Muitas vezes são como um sepulcro caiado, por fora revestido de ouro, diamante, as coisas mais lindas do mundo, mas lá dentro está a podridão. Se chama sepulcro caiado. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Voltando ao assunto, gente. E essa pessoa foi para lá, aceitou assim, levantou a mão, porque para mim aceitar a viver uma vida com Cristo não é dizer que eu sou santo, não, é viver uma vida diferenciada. Viver uma vida diferenciada, até pessoas que nunca foi numa religião também vivem, porque eu conheço pessoas assim.
E a primeira coisa que nós temos por obrigação como seres humanos é ser honesto em tudo que nós façamos. É honestidade. A honestidade faz parte do personagem que acredita que Deus está nos observando e nos olhando e tudo que nós fizermos de errado, Ele está escrevendo. E esse personagem foi comigo até esse lugar. Na hora do apelo, aceitou, porque eu acho um erro. Se você gritar no meio de uma multidão, quem quer aceitar Jesus, milhões vai aceitar. Mas se você for falar para eles o significado do aceitar, eles desistem. Então, quem quer ser uma nova criatura, deixar que Deus transforme você, lógico, de acordo com o seu querer, porque Deus não é intruso para entrar na vida de ninguém a pulso. E fazer uma aliança com Deus, aí sim, pessoas diferenciadas. Mas esse pastor fala novamente, ele tem coragem. Voltando ao assunto, esse irmão foi, aceitou, que nem o povo fala. A vida dele era uma vida tranquila. De repente, meu amigo, esse homem começou a ser perseguido. Mas como assim, irmão? Perseguido pelos próprios irmãos dentro da congregação. Esse homem, ele bebia, ele fumava, ele jogava, e várias coisas, mas ele queria uma oportunidade para mudar. E quando chega lá, em vez daquele pastor, aquelas pessoas, se chegar a ele e começar a ajudá-lo, foram persegui-lo. E é o que ocorre hoje em todas as religiões. Quando entra uma pessoa, eles querem mudar aquela pessoa ligeiro, imediatamente. E não muda ninguém, gente. Ninguém muda assim. E querer que aquela pessoa seja que nem ele. Ninguém é como você, irmão ou irmã. Se você está de pé, ore para que não caia. Mas não persiga o seu irmão. Outra coisa que eu quero dizer, e esse irmão terminou saindo daquele lugar. E voltou pior, gente. Por que voltou pior? Porque ele falou. Disse, olha, um povo que eu pensava que tinha união, que era um povo unido, que era um povo abençoado por Deus, eu sou uma maldição, porque começaram a perseguir, a me questionar, me derrubaram. Então é isso que está acontecendo hoje, meu amado. O Senhor está certo. Quando Cristo escolheu aqueles homens e enviou para pregar o Evangelho, foi para pregar o Evangelho para as pessoas que não sabem o que é Evangelho, que não fizeram aliança. Mas o que hoje acontece é os camaradas ganhando rios de dinheiro para pregar dentro das congregações, pregar para os próprios crentes, como ele chama, né? Porque para mim, crente é todo aquele que crê, não importa que religião seja, mas se ele acreditar, ele é um crente. Agora, ser um homem espiritual, como Jesus falou para aquela mulher samaritana, Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus procura as tais, assim, onde está esse povo? Que você chega nessas religiões, nessas congregações, nessa igreja que nele chama, a igreja sou eu, a igreja é você. E eles começam a te perseguir. Quando um tem uma oportunidade, vai olhar o defeito do outro, como está escrito no capítulo 7 de Mateus. Olha o argueiro do olho do outro e não olha o dele. Julga os outros e não julga a si mesmo. Mas aqui está falando, não julgueis para que não seja julgado. Porque com o juízo com que julgares, julgarão com
a medida com que tiverdes medido vós, não de medir a vós. Quer dizer, com o peso que você pesar alguém, você também vai ser pesado. E hoje, meu amado, é o que nós vemos. Em vez do povo sair para as ruas, para a cidade, povoados, sítios, fazenda, beco, valado, tudo. Aquele monte, já pensou? Uma multidão pregando o evangelho. Mas não, não. Sabe para que muitos vão para a congregação? Com medo. Eles não são cristãos ou evangélicos porque escolheram, não é medo. Sabe por que o medo? Porque está escrito: no mundo tereis aflição. Aí eles pensam que vão ficar fora da aflição, mas não vai não. Não vai não. Você pode ser o que você for, se você tiver de passar, você vai passar, filho. E outra coisa que eu quero dizer, esse irmão é muito corajoso, irmão. Eu louvo a Deus pela tua vida, porque a pior geração é essa mesmo. Julgadores, mentirosos, juízes, promotores, advogados, tudo eles querem ser. Até o céu eles estão vendendo pedaço no céu. Aquele que der o dízimo maior vai ter a coroa maior, vai ter mais uma pedrinha na sua, a coroa dele vai ser mais enfeitada. Eles estão torcendo a palavra para enriquecer, para ganhar dinheiro. Eles não estão preocupados com aqueles que estão nas cracolândias, com aqueles que estão nas facções, com aqueles que estão caídos nas calçadas, bebendo água de esgoto, porque eu já vi, por aqueles que estão ali caídos, comendo coisas do lixo. Para eles ali, as pessoas condenadas. Aí eu pergunto a vós, que geração é essa? Em vez de ajudar o próximo, odeia o próximo. E agora se dividiu uma geração aí, que essa se dividiu é a pior que existe. Pior das piores. Que inventaram agora dois deuses, um Deus da direita, um Deus da esquerda. O meu Deus é um só. E ele não divide a glória dele com ninguém. Mas essa geração é uma geração perversa, incrédula e perversa. Está escrito, ó. Vou só mostrar a vocês. Que está escrito, viu, sobre isso aí. Viu? Eu vou procurar aqui e vou mostrar a vocês. Vou mostrar a vocês que existe essa geração. Jesus Cristo, ele nos dá a sabedoria, coloca sobre nós o que nós necessitamos. Aqui está escrito, ó, a cura de um lunático. Jesus, depois de esse homem chega até Jesus e diz assim: quando Jesus chegou, a multidão o aproximou-se e um homem, impondo-se de joelho, e disse-lhe, dizendo: Senhor, tende misericórdia do meu filho, pois é lunático, sofre muito, muitas vezes cai na água e muitas vezes cai no fogo. Eu trouxe aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Jesus respondendo, disse, ó o que Jesus falou, viu? Não é só esse pastor que está falando, que falou agora não, viu? Olha o que está escrito aqui, ó. Isso é para nós, nos dias de hoje. Jesus respondendo, disse assim, ó,
Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Trazei-meos aqui. O senhor está de parabéns, pastor. Coragem. Só que se alguns pastores for falar isso, o rendimento deles vai cair. Porque muitos irmãos ali vão se ofender. Porque as congregações, as igrejas que nem vocês chamam, eu não chamo de igreja, mas as igrejas que vocês chamam estão cheias, mas porque você passa a mão neles, amaciando o ego de cada um. Mas se você começar a falar a verdade, eles fogem de todos. Porque é o que eu falo. Muitos aceitam, não é para salvação, é para enriquecer ou para não sofrer. Pensa que quando aceitar não vai sofrer, mas você vai sofrer do mesmo jeito, meu querido. Primeiro sofrimento vai ser a perseguição dentro da sua própria congregação, do seu próprio rebanho, perseguindo um ou outro. Sabe por quê? Porque os vossos pastores não instruem e não ensinam dessa forma. O que eles querem é congregação cheia, porque cada vez que encher, mais dinheiro entra para eles. Eu não tenho medo de falar sobre isso. Eu já fui, eu já pastoreei, eu sei isso aí. Entreguei, sabe por quê? Porque não me interessa enriquecer e perder o meu lugarzinho que o Senhor tem garantido para mim. Tá reservado, mas eu tenho que perseverar até o fim da minha vida, tentando, trabalhando para que permaneça reservado. Porque a salvação é conquistada minuto a minuto, dia após dia, hora após hora, anos após anos, até o fim da sua vida. A salvação é assim. Conquistada todos os dias nós temos que conquistar. Todos os dias nós temos que se policiar. Mas o que está acontecendo hoje, eu digo para vocês, até eu parar de ir para esses lugares, eu parei. Porque o povo que não tem o que fazer é só olhando a vida do irmão e da irmã, um do outro, e quando tem a oportunidade quer ser juiz, quer condenar, quer salvar, quer... Não, gente, pelo amor de Deus, prega o evangelho de Cristo. E aqui está escrito assim, ó, Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa. Sabe qual? Onde você vai achar isso? Mateus capítulo 17, versículo 17. Ó, capítulo 17, versículo 17. É bom isso? Você vai encontrar Jesus chamando a geração de hoje de incrédula e perversa. Ó geração incrédula e perversa. Ele chamou naquela época, mas a mesma época continua. Nós estamos na era de Cristo. Então, nesse século XXI, se levantou e se levanta a geração mais perversa do mundo. No meio de todos, você vai encontrar salteado. 1, 2, 3, que... Ontem eu conversando com um grande amigo meu, ele é amigo de Deus também, eu conheço ele como amigo de Deus. Porque é um homem que não aceita o que está acontecendo e debate e vai para cima mesmo, mostrando no Evangelho. Quando eu falei isso aí, talvez pessoas devem ter se revoltado, mas aqui está escrito, ó geração incrédula e perversa. Por que eu chamo isso? Esses templos estão cheios. Tem uns aí que inventaram até cura, pessoas que chegam lá dizendo que tinha isso, tinha aquilo, depois vai lá e diz que foi curado, que
Quando vai para o médico descobre que está quase morrendo. Quer dizer, pessoas se vendendo por dinheiro. Pessoas se vendendo por dinheiro. Personagens comprando as suas credenciais nas religiões. Quanto maior o dízimo, mais próximo você está de ser um escolhido. E eu espero que eles me digam que eu estou mentindo. Eu espero. Quanto mais você bajula o homem, mais ele te levanta. Bajulando e dando dinheiro. Faz um teste. Começa dando bem pouquinho, depois vai aumentando a dosagem para tu ver. Ligeiramente você é separado para um auxiliar, para um porteiro, depois para um diácono, depois para isso, para aquilo. Você termina sendo um bom pastor. Mas o bom pastor é diferente do que vocês pregam. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas e não tira a vida das ovelhas. Não deixa as ovelhas magras, raquitas, no frio sem cobertor. Ai dos pastores inúteis dessa geração, que em vez de trabalhar para se manter, fica se mantendo e vendendo as lãs e comendo a gordura das ovelhinhas, enquanto as ovelhas cada vez mais estão ficando magras e fora do curral, porque não estão cuidando, não estão dando pasto verdejante, água viva que jorra da fonte dia e noite sem parar. Estão dando pasto seco, pão bolorento, comida estragada, com medo de perder a membresia e sua conta bancária minguar. Seus luxos, suas riquezas, seus iates, seus navios, seus barcos, seus aviões, suas mansões. Nada disso vai te levar ao Altíssimo. Vieste do pó, para o pó tornarás. Nu, do jeito que nascesse. Porque pode cobrir o teu corpo, mas tua alma não. Deus é poderoso, gente. Deus é bom. Eu acredito que no meio dessa geração vai se levantar homens valentes para avisar para o povo: arrependei-vos, porque é chegado o dia da redenção. Amém? Deu para você entender o que é ser cristão, ser crente, ser crente. Não é cristão, é crente. Crente. Significa pessoas escolhido. Escolhido, escolhido. Cristão significa isso, ser escolhido. Cristão é escolhido. Crente é só crer, mas o cristão verdadeiro é escolhido, é catado. Você é crente ou cristão? Ou evangélico? Todo mundo hoje é evangélico. Pegou uma Bíblia, é evangélico. Será que o que Jesus quer de nós é só isso? Só pegar a Bíblia para o vizinho ver que você vai para a igreja, para a sua igreja? Pegar a Bíblia e atravessar a cidade para o povo ver que você vai para a congregação?
Jesus era rodeado de testemunhas, Jesus era rodeado de gentes e mais gente atrás de Jesus. Mas por que era assim? Porque era o Filho de Deus? Não. Ele, além de ser Filho de Deus, pregava a palavra de Deus. Quem quisesse seguir, seguia. Quem não quisesse, não seguia. Ele falou para os próprios discípulos: e vocês? E tu, fulano? Vai querer acompanhar o povo? Não. O caminho é estreito, gente. O caminho não é largo. Então, acautelai-vos com o que tu fala, acautelai-vos com o que tu pensa e examina as escrituras. Porque está escrito aqui, novamente, eu vou mostrar de novo aqui, ó. Eu ia falar a respeito de outras coisas, mas eu não faço por mim mesmo. Primeiro eu consulto o que é que o Senhor quer que eu fale. E aqui diz, ó, nem todos que diz Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não expulsamos demônios em teu nome, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhe dirá abertamente, nunca vos conheci. Apartais vós de mim, vós que pratica a iniquidade. Gente, servir a Deus é algo muito difícil e bom para aquele que escolher. É doloroso, é espinhoso, mas tem recompensa. A recompensa não é um novo carro, não é uma fazenda, não é muito dinheiro, não é um belo apartamento, não é uma conta gorda. Não. Uma certa vez, em Pernambuco, eu estava ensinando um jovem. Eu perguntei ao jovem, o que você escolheria agora, nesse momento? Muito dinheiro no banco, uma riqueza indestrutível, enorme, que nada destruía a sua riqueza. Preste atenção, dinheiro que você, dinheiro, ouro, prata, tudo que você morreria se você despejasse no esgoto, não acabava. Ou você queria agora receber das mãos do Senhor o poder de chegar no meio de uma grande multidão e ter um paralítico e você chegar até ele e perguntar: quantos anos faz que você está nessa cadeira de roda? Ele olhar para você e dizer 20 anos. Você nasceu assim ou depois que ficou assim? Eu nasci assim. E você olhar para ele, para as pernas dele, as perninhas raquitas, os ossos entrevados, tudo, nervos, e você olhar para ele e dizer: você acredita que Deus pode te levantar dessa cadeira agora? E aquela pessoa dizer: eu acredito. Você olha para ele e diz: mas acredita mesmo ou você ficou interessado em se levantar? Eu acredito, porque se ele fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ó glória, ele permanece sendo Deus. Sabe qual foi a resposta
do jovem, o poder. O poder e a glória e a graça. Paulo, a minha graça te basta, Paulo. José, Maria, Antônio, Pedro, seja qual for o teu nome, será que só a graça de Jesus na tua vida não tá bom? Tu tem o que comer, tu tem o que vestir, tu tem o que calçar. Tu tem saúde, tu trabalha. Não fica ambicioso com as coisas desse mundo. Tu pode sim desfrutar do melhor, mas não deixe que o teu coração se volte para essas coisas. Permanece firme nas promessas do Senhor. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci também, vós vencerás. E aqui está escrito, no 24, todo aqueles, pois, que escuta as minhas estas palavras e as pratica, assemelhou a lei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Se a tua casa foi edificada sobre a rocha, prega a palavra verdadeira. Não fica escolhendo os versículos para amaciar ego de ninguém. Se a tua casa for na rocha, prega. O que sair da tua congregação e não voltar mais, é porque ele não estava atrás de salvação. Ele estava atrás de dinheiro, de enriquecimento, de glória, de vanglória, de sucesso, de vaidade. Mas o que ficar é uma planta que tem que crescer e florescer, ensina e aduba. Sabe como você aduba? Ensinando como deve ser. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, dizendo, Timóteo, meu filho, tem cuidado de tu mesmo e da doutrina. Esse que vos fala é um analfabeto, nato. Para ciência, para os homens, sou um analfabeto. Mas Deus me fez aprender a ler a palavra. Não leio correndo nem fechado, mas eu leio, porque Ele me abriu os olhos. Aí muitos ficam criticando um personagem aí que tem 9 dedos, que eu não vou dizendo que ele é analfabeto. Mas olha onde o analfabeto chegou. Ninguém vê ele se glorificando. Vocês já viram ele se glorificando? Sabe por quê? Porque não é ele. Não sou eu. É Deus, tudo é Deus. Quando Deus quer, Deus quer. Quando Deus não quer, não quer, filho. Deus não divide a glória dele com ninguém, quanto mais com o homem. Para o povo botar até bandeira, fazer até inário. Um homem terrivelmente cruel. Foi isso que os evangélicos aprenderam. Então não seja evangélico. Não. Seja um adorador de Cristo. Quando Jesus falou com aquela mulher, ele não falou que ela... Não, ele disse, Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que os seus adoradores
adore em espírito e em verdade. Jesus respondendo disse-lhe, ainda não é esse, gente, mas está aqui. Vou dizer para você. Você vai encontrar, deixo para você ler, melhor assim dizer, bom é você descobrir. No capítulo 4 de João está escrito, a mulher samaritana, que é a mulher de Samaria, a mulher samaritana. Você vai ler essa história. Depois que você ler, observar, você vai me dizer se esse povo estão certo, perseguindo um ou outro. Quer dizer, estão fazendo as mesmas coisas que os judeus faziam antigamente com os samaritanos. Jesus veio para quebrar o protocolo. Jesus veio para quebrar a barreira, destruir o muro e a cerca que dividia essa nação. Não julgue. Não fique querendo ser uma coisa que você não é, juiz. Mas aqui você vai encontrar Jesus dizendo para essa mulher, Deus é Espírito. Aqui, encontrei no capítulo 24. Deus é Espírito. Importa que o adore. Adore em espírito e em verdade. Deus é Espírito. E importa que os que o adore em espírito e em verdade. Jesus no outro diz assim, mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O 23, agora o 24. Deus é Espírito e importa que os que o adore em espírito e em verdade. O 22, o 23 e o 24 de João. Esta foi a palavra de hoje. Que Deus abra a tua mente, teu coração, te ilumine, te guarde, te prepare para o dia de amanhã, porque amanhã pode ser mais difícil do que hoje ou melhor do que hoje. Tudo está na dependência do Senhor. E aqui os 2 versículos de hoje, da palavra de Deus, é esse aqui, ó. Mas a hora vem, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito e importa que os que o adore em espírito e em verdade. Esses 2 versículos ficam na tua mente. Será que tu está adorando o Pai ou tu está fazendo a tua vontade ou tu está querendo que aquele teu irmão viva a tua vida que tu vive? Cada um procure examinar a si mesmo. Diz na hora da ceia. Eu digo diferente. Cada um, que nós não estamos na ceia, mas aquela palavra é a mesma quase. Cada um examine a si mesmo, se policie você mesmo e coloca na tua mente, será que se Jesus estivesse aqui agora, neste momento, nesta ocasião, contemplando este episódio,
essa cena agora, o que Jesus faria? Ai, nesse tempo agora, o que Jesus faria com essa geração? Que não tem nada a ver com Deus. Seus templos bonitos, de 10 milhões, 1 bilhão de reais, suas casas. E agora Deus desce, vem para cá habitar. Deus desce do céu e vem para aqui, para esse templo que cabe 1 milhão de pessoas, vem habitar. Deus não está nem preocupado, rapaz. Deus não está nem preocupado com o teu dinheiro, com o que tu gastou, com o que tu fez. Deus não vai vir. A primeira vez que Jesus entrou no templo naquela época foi para meter o cacete em tudinho. Deu um chicote. Hoje tem cantina dentro das igrejas, tem feira de bazar, pega aquelas roupas velhas que não usa mais, aquelas roupas que não quer mais usar, que já enjoou de usar, e pendura lá, e chega uma pessoa, vende por 2 contos de réis, fazendo loja. Aí arrecada aquilo ali. É a mesma coisa, gente, é negócio. Virou casa de negócio. Tem um aí que o povo chama até a casa da moeda, gente. Pelo amor de Deus, abre os olhos. Os olhos estão vendados. O povo desses séculos estão com os olhos vendados, a mente paralisada e os ouvidos entupidos para não ouvir a palavra. E a podridão está chegando perto das narinas de Deus. O cálice do Senhor está quase transbordando. Eu tenho 63 anos, completei ontem. Completei dia 20. 63 anos de idade, mas eu estou vendo a geração de hoje a pior nação evangélica que diz que só eu não sou evangélico. Pelo amor de Deus. Ô geração, meu Deus! Mas assim como a dona de casa, olha, a última palavra de hoje. Assim como a dona de casa, ou o dono de casa, ou o cozinheiro, vamos dizer assim, engloba tudo. Escolhe o feijão, separa os grãos estragados e separa os grãos limpos. Os grãos estragados, os grãos limpos. O estragado e o limpo. Os limpos ele lava, coloca numa panela para cozinhar, para comer. E o estragado será jogado no lixo. Aí, irmão, isso é uma palavra pesada. Está escrito. Está escrito. Senhor, em teu nome, profetizamos. Uma coisa, gente, que eu quero dizer para você. Deus usar uma pessoa para falar ou dar um recado de Deus para alguém, não é porque aquela pessoa é profeta. Deus usar uma pessoa para a pessoa curar outra em oração, não é porque a pessoa tem um dom de cura, é um profeta, não. Deus usa o que Ele quer. Deus usa a jumenta de Balaão, Deus usa peixe, Deus usa mosca, Deus usa gafanhoto, Deus usa abelha, Deus usa animal, jacaré, peixe, o que Ele quiser. Cachorro, gato, tudo. Deus usa o que Ele quiser, sabe por quê? Porque tudo é dele, tudo foi criado por Ele, tudo foi gerado, tudo criado. Eu vou dizer uma palavra aqui que muitos não vão gostar. Mas a pior fera do mundo, primeiro, a pior serpente do mundo é guardada no meio de não sei quantos dentes.
Você já está ligado no que eu estou falando. Tem o queixado de cima e o queixado de baixo, as laterais, as partes de cima, e ela fica no meio. Isso é pior do que a cascavel, do que a serpente mais venenosa do mundo. Isso aqui é pior. Pior é a serpente mais venenosa. Outra, sabe qual é a fera mais perigosa do mundo inteiro? É o homem. O homem é a fera mais perigosa do mundo. Uma fera que está adormecida e pode acordar a qualquer momento. E se perder, de tão fera que é, acorda e se perde. Melhor seria que essa fera permanecesse dormindo, adormecida. Sabe por quê? Ah, sabe não, né? Tu não lê a palavra, tu não estuda, tu não tem estudo na tua congregação, teus pastores não falam sobre isso. Deus disse para Adão: terás domínio sobre tudo que rasteja, que anda, que estão nas profundezas das águas. O homem é a pior fera do mundo. Outra coisa que eu vou te dizer. Talvez você nem saiba o que é isso, mas eu vou falar. Ó, esses homens que estão aí, muitos deles estão famosos falando sobre isso. Quem não quer ouvir que vai se dar bem na vida? Que vai ter um carro, que vai ter uma casa, que vai ter um iate, que vai ter muito dinheiro, que vai ter uma boa vida. Quem? Todo mundo quer ouvir. Mas será que merece? Depende da maneira que você vai querer adquirir isso aí. Eu, particularmente, eu prefiro ser humilde. Se Deus quiser me dar, amém, mas eu prefiro a humildade. Tem aqui, ó, geladeirazinha, minhas coisinhas e tal, um guarda-roupa, até eu tô fazendo de madeira, eu mesmo. Mas eu prefiro assim, gente. A inveja, a malícia, a maldade, o rancor, o ódio, a violência, não é de agora. Tudo isso começou por dois personagens no princípio do mundo, no princípio da criação. Já começou isso aí. Primeiro, a maldade. E a desobediência. Quando Deus colocou o homem e a mulher, Adão e Eva, lá no jardim do Éden. No começo, para você entender, Deus disse, de todas essas frutas tu come, menos essa aqui que é do bem e do mal. Aí veio uma serpente, o inimigo transformado em serpente, se entronizou em Eva. Mas vou deixar bem claro, não venho querer colocar a culpa na mulher, não. Ambos foram culpados, porque se ele fosse um cara não quisesse, não queria, porque dois não brigam se um não quer. Esse é o certo. E ela comeu. E de repente ofereceu para Adão. Ele simplesmente comeu. Aí depois, quando Deus chama ele, ele diz, estou escondido. Por que está escondido? Porque estou nu. Por que está nu? Porque a mulher que tu me der. Olha o que ele disse a Deus. Já quis culpar Deus.
Mas não foi isso. Depois primeiro quis culpar a mulher que Deus deu, mas primeiro foi Deus que ele disse. Primeiro ele disse a mulher que tu me deu, quer dizer, ele culpou. Primeiro a mulher e depois Deus que Deus deu. Enfim, Deus era o primeiro culpado que fez a mulher para ele, né? Vamos voltando bem ligeiro que o tempo está acabando e eu não quero passar mais do que isso. Para você que não entende ou não leu ou não conhece essa história, de repente ambos se veem que estão nus, fazem umas vestes, tal, e depois eles começam a sentir desejo um pelo outro. O que é que faz? Tem relação, nasce os filhos, Caim, depois Abel. Eu não sei se os dois eram gêmeos ou nasceu um primeiro que o outro, ainda vou ver isso aí. Caim e Abel. Abel, um homem simples, temente a Deus, plantava, colhia, mas levava do seu melhor. Tudo que ele ia fazer para Deus era do melhor. Você está fazendo o melhor para Deus? Como? Estou orando. E aquele que está passando fome lá nas calçadas, aquele bêbado que está no bar, aquela prostituta que está lá no prostíbulo, aquela mulher que está se prostituindo para ganhar o dinheirinho dela. Você está tendo? Está ajudando? Está procurando? Está orando pelo menos por ela? Aquele que está no presídio? Tá? Aquele ladrão, aquele... Você não tá, filho. Então não tá. Ele dava das primícias dos melhores. Já Caim levava os piores. Deus recebia o de Abel, que era o melhor. E o de Caim, ele desprezava. Quer dizer, daí começou a inveja. Mas por que um prospera e outro não? Porque um segue firme, servindo a Deus, e o outro finge servir. É uma pergunta que eu vou fazer. Tu tem 2 filhos. Aí tu diz ao primeiro filho, filho, faz isso para mim, vai na rua e compra 10 pães. Vamos botar assim. Aí ele diz, sim pai, eu vou. Aí chega um tal segundo filho e diz, filho, vai na rua e compra 10 laranjas. Ele diz, sim pai, eu vou. Não, ele diz, pai, eu não vou comprar. Não vou, pode mandar outra pessoa, eu não vou. O das laranjas e o do pão disse que ia. Chega lá na frente, o que disse que não ia, ficou cheio de remorso lá na frente. E o que disse que ia, saiu zombando. Quem dos dois vocês acha que foi o correto? O que disse que ia fazer e não fez? Ou o que disse que ia fazer? O que disse não vou fazer ou o que disse vou fazer? Vocês acham que qual, na tese de vocês, foi o melhor filho? Sabe qual foi o melhor filho? Aquele que disse que não faria. Porque aquele que disse que fazia chegou lá na frente e disse, eu não vou obedecer esse velho, perder meu tempo fazendo coisas para esse velho. E o outro disse, meu pai nunca me pediu nada, nunca abriu a boca para me pedir nada. Primeira coisa que ele pede, eu disse não, mas eu vou fazer. E fez. Muitas das vezes você pensa que está obedecendo a Deus, mas não está, está fazendo tudo errado. Se policia e começa a fazer o correto. E daí veio a inveja de Caim, começou e teve o primeiro homicídio na terra. Meu pai morreu com 45 anos, mas ele fazia essa pergunta para nós, filho. Existiu uns eventos na terra, assim, e diz assim, existe um enigma
Eu queria que vocês um dia descobrissem o quê? Assim, ó. Nasceu primeiro do que o pai. A mãe nunca nasceu. E a avó se conservou virgem, até que o neto morreu. Nasceu primeiro do que o pai. A mãe nunca nasceu. E a avó se conservou virgem, até que o neto morreu. Amém? Deus abençoe. Coloca nos comentários se vocês vão querer ouvir o resto desse enigma. Aí eu falo para vocês. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. A graça de Deus, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo esteja convosco.